Purim Sameach. Hoje à noite e amanhã vamos comemorar todos nós a festa de Purim. Na verdade, quando nós olhamos sobre a festa de Purim, surgem algumas perguntas bem interessantes sobre Purim. A primeira pergunta é sobre a grandeza desse dia. A gente sabe que o Zohar escreve sobre esse dia que Yom Kippur tem a semelhança de Purim. O Zohar diz que o passuco da Torá que Yom Kippurim hu lachem, diz o Zohar que Purim, semelhança de Purim. Yom Kippur tem a semelhança de Purim. Quer dizer que Purim é uma festa que chega nas alturas de Yom Kippur. É assim mesmo? Como assim? Yom Kippur todo mundo está jejuando, todo mundo está sério, todo mundo está meio chorando, com o coração quebrado. E Purim o total oposto. Todo mundo está feliz, todo mundo está comendo, bebendo. Será que nos mesmos meios podemos chegar até mais alto do que Yom Kippur? Outra pergunta que tem sobre Purim. A gente sabe que à noite de dia todo mundo se esforça para ler a Megillah. A Megillat Esther, na verdade, é o único livro no Tanakh inteiro que não tem o nome de Hashem. Parece uma história. Então, por que é tão importante ler essa história da Megillah, onde o nome de Hashem nem está mencionado? E a terceira pergunta é sobre o nome dessa festa, Purim. Normalmente, nossas festas têm o nome da salvação. Pesach, a gente chama de a festa da saída do Egito, do Yetziat Mitzrayim. Purim, a gente chama de quê? Purim, a Megillah diz, vem através do nome Pur, da palavra Pur. Pur, em hebraico, significa sorteio. Haman, na Megillah, fez um sorteio para determinar o dia que ele vai exterminar o povo judeu. Isso que nós temos que lembrar. O dia que Haman queria nos exterminar? Ou seria melhor lembrar a salvação? Mas na verdade, vamos falar sobre essa terceira pergunta e aí vamos chegando nos outros dois. Haman, o vilão da história de Purim, isso que ele faz? Ele faz sorteio. Haman quer dizer que a história está governada por forças impessoais. Haman acreditava que a história está governada por forças impessoais, algoritmos, estatísticas, probabilidade, e portanto ele lançou um pur. Na verdade, isso é a filosofia do Amalek. A gente sabe que Haman era descendente do Amalek. E Amalek, a Torá diz, Asher karcha baderech. Amalek, logo depois da grande revelação de Hashem que nos deu a Torá, veio Amalek e karcha baderech. Dizem nossos sábios que a palavra karcha, que tem também no significado de esfriar, mas na verdade ela significa também a palavra mikre, por acaso. Amalek queria que a gente também vai acreditar que o mundo não é governado por Hashem, mas é governado pelas
essas forças. E honestamente, muitas vezes parece assim mesmo, né? Coisas acontecem, governos mudam, crises surgem, tudo parece aleatório. Mas isso foi a visão do Haman. E a Megillah vem nos ensinar algo diferente. A Megillah não responde essa questão nem com um milagre espetacular e nem com explosões. A Megillah responde essa questão com uma história coerente. Quando a gente compara Purim com Pesach, a saída do Egito tem pragas inaturais, a mar se abre, a natureza é totalmente quebrada. E Purim, nada quebra. A Megillah continua com uma história que demorou 14 anos, com o mesmo rei, mesmo império, mesmo palácio e a mesma política. E mesmo assim, a história se inverte. A palavra-chave na Megillah é Venahafochu. Tudo se transformou. Mas na verdade o que realmente mudou? As circunstâncias externas? A interpretação interna? Talvez o maior milagre não seja quando a realidade é destruída. Talvez o maior milagre seja quando percebemos que a realidade sempre estava caminhando com um propósito. Olhando isoladamente para cada evento na Megillah, nada parece milagroso. Uma insônia do rei, um registro antigo lido por acaso, um convite para um banquete, um avanço político do Haman. Nada parece milagroso. Mas quando nos juntamos tudo, aí de repente a gente vê que tem um padrão. É isso que a Megillah está ensinando. A nossa vida não está feita de grandes explosões de revelação. A nossa vida é feita por pequenos eventos aparentemente desconectados, que vistos depois revelam uma coerência impressionante. Nossos sábios dizem que justamente por isso a Megillah chama Megillat Esther. Esther é oculto. Megillah é revela. Quando a gente lê essa história de uma maneira coerente, a gente vê que justamente essa coerência que é o milagre da Megillah. Porque oculto não significa abandonado. Oculto significa profundo demais para ser óbvio. Quando os milagres são explícitos, a fé é simples. Mas quando os milagres estão ocultos, a fé tem que amadurecer. Purim é a festa que nós declaramos que para acreditar em Hashem, não precisa somente quebrar toda a natureza. A gente acredita e entende que Hashem está presente no sistema. Hashem está presente na política, na psicologia, nas decisões humanas. Não anulado a liberdade, mas conduzindo à coerência final. Isso é a palavra-chave do Purim. Venahafochu. Purim não é mudança de circunstância. Purim é a revelação da essência. Rav Hutner explica no Pachad Yitzhak que, na verdade, Purim revela como tudo que parecia din, parecia julgamento, de repente virou rachamim,
virou misericórdia. O julgamento na misericórdia não é fuga do julgamento. É reinterpretação do julgamento. Isso que o Ramchal chama de Anagat HaYichud. E na verdade, isso que acontece no Yom Kippur. Yom Kippur é um dia de julgamento. Mas a gente sabe que no final de Yom Kippur todo mundo sai feliz e a gente acredita que Hashem realmente ele perdoou nossos pecados. Porque a gente reinterpreta o julgamento. Quando a pessoa tem que ser julgado à força, é um tipo de julgamento. Mas quando a pessoa vem para ser julgado, todo julgamento tem outra interpretação. A gente entende que no nível superficial podemos ver forças, rei, ministros, políticos, etc. Mas no nível profundo, tudo converge para um único desfecho. Purim mostra essa coerência interna. Por isso a alegria é tão intensa. Porque quando o milagre é visível, você celebra o poder de Hashem. Mas quando o sentido oculto está revelado, você celebra a própria estrutura da realidade. Você entende a existência do Hashem. Purim nos ensina que maturidade espiritual não é esperar o mar se abrir. É perceber que o mesmo quando nada parece extraordinário, é Hashem que continua conduzindo tudo. Purim não prova que milagres existem. Purim sugere algo ainda mais desconfortável, que nada é realmente aleatório. E talvez maturidade espiritual seja aprender a enxergar o Venafocho antes que ela seja óbvio. Purim Sameach.